Cara, você sabia que o último episódio de Breaking Bad chama Felina? E a galera fica... Por que chama Felina? E na real, é porque é um anagrama de finale, que é como é chamado todos os últimos episódios de série nos Estados Unidos. Finale, né? E também tem um detalhe aí, um segredo, que são 3 elementos da tabela periódica. Fe-Li-N-A. Ferro, lítio e sódio. Que quer dizer sangue, metanfetamina e lágrimas. Então eu vou falar 5 melhores séries do melhor streaming agora, tá? Mas qual que é o melhor streaming? Pra você que perguntou, é a Apple, tá? É a Apple o melhor streaming. Não, é a Netflix, sei o quê. A Netflix é muito boa também, mas a Apple é certeza. Qualquer coisa que você colocar pra assistir vai ser bom. Iluminadas, série da Kate Moss e do Wagner Moura. É uma espécie de profissão repórter com drama pessoal e viagem no tempo. Ruptura. Os caras criaram uma máquina que divide a cabeça dos trouxas entre a vida pessoal e a vida do trabalho. Slow Horses, Gary Oldman, ele é o chefe de uma divisão de policiais que só fazem cagada, só que um caso grande cai na mão desses caras. Shrinking, série do Jason Segel, série boa também, Harrison Ford, os dois têm uma clínica de psicólogo completamente antiética, que eles se metem na vida dos pacientes. E em primeiro lugar, Ted Lasso, que todo mundo fala que é bom porque é bom mesmo. É um técnico de futebol americano que vai treinar um time merda da Premier League, e lá ele arruma muitas confusões e muda a vida de muita gente. Você sabia que o Breaking Bad tem 62 episódios e não é coincidência? Sabe por quê? Porque na tabela periódica, o 62º elemento é o samário, que é uma substância utilizada no tratamento de câncer. Principalmente no câncer de pulmão, que é a doença que assola o Walter White. 5 filmes de terror que mereciam mais destaque. Em primeiro lugar, A Vastidão da Noite, filme da Amazon. É o filme de ET sem ET, um filme que brinca com a própria linguagem de contação de histórias, do rádio. Baita filme interessante. Segundo filme Viveiro, tá? Quando um casal vai procurar uma casa pra começar a sua vida, começar a sua família, acaba preso e acaba acontecendo coisas esquisitas. Parece uma premissa merda, mas o filme é bom. Telefone Preto, filme baseado no livro Joe Hill, filho do Stephen King, que tem o talento do pai. Filme simples, pequeno, mas efetivo. Entrega o terror, entrega tudo. Os Inquilinos, filme nacional, acho que é um filme que pouca gente conhece, que fala basicamente de pessoas simples da periferia tendo que lidar com os seus vizinhos, inquilinos novos da casa ao lado. E por último, Nope, filme do Jordan Peele, é onde ele chega no auge da sua linguagem, da sua execução como diretor. Pra mim é o filme perfeito, porque ele é um filme de terror, mas ele tem terror, ele tem comédia, ele tem tudo o que é necessário. Você já reparou que nos Simpsons o cabelo do Homer tem um M atrás da orelha? E a orelha dele é um G estilizado? Pois é, não é uma coincidência. São as iniciais do criador da série Os Simpsons, Matt Groening. Você sabia que quando aparecem laranjas no filme Poderoso Chefão quer dizer que uma morte, uma grande desgraça está para acontecer? O diretor resolveu usar laranjas como um jeito de iluminar as cenas muito escuras do filme e também para te avisar o público que não é para se apegar muito aos personagens, que a qualquer momento alguém da família pode morrer. Uma coisa que eu odeio é quando a série tem mais que uma temporada. Você vai começar a assistir, tem 1000 episódios pra você assistir, eu já fico puto. Então eu fiz a lista aqui de 5 séries rápidas pra maratonar. É a última coisa que ele me disse. Série da Apple TV, o marido some e deixa a mulher com a enteada adolescente. Imagina, seu marido some e deixa você com uma criança que você nem ama. Depois da Cabana, série alemã da Netflix, tem uma coisa meio Quarto de Jack, investigação criminal, série boa também, rapidinha, recomendo. Agora, Dobradinha, A Maldição da Casa Hill e A Maldição da Mansão Bly, séries do Mike Flanagan, que é o cara do terror aí da Netflix. Os dois têm um terror moderno, mas que faz referência aos clássicos. E por último, Dierks Gently, o Detetive Holístico, uma série baseada num livro do Douglas Adams, que é o criador do Guia do Mochileiro das Galáxias. Tem a segunda temporada também, mas não vale a pena. Assiste só a primeira, que tá ótimo. Você sabia que na franquia de Harry Potter, a camisa dos times de quadribol não tinham números? Até chegar aos últimos filmes da franquia e Harry recebe o número 7, que também indicava que ele era a 7ª Horcrux. Você sabia que na cena em que o Homem de Ferro morre, aquela cena em que Gwyneth Paltrow encosta o capacete do Homem de Ferro em sua testa foi inspirada numa cena que aconteceu no velório de Ayrton Senna? A cena que foi protagonizada pela irmã de Ayrton Senna e seu capacete no velório. Você sabia que o ator Tom Cruise salvou a empresa Ray-Ban?
Com o sucesso do primeiro filme de Top Gun, a empresa que estava quase falindo se salvou porque os fãs foram enlouquecidamente atrás do óculos do piloto de caças. Você sabia que no filme Homem-Aranha de 2002, uma cena em que Tobey Maguire equilibra todos os alimentos que Mary Jane deixa cair ali e parece efeito especial, na verdade é fruto de 156 tentativas do ator em tentar equilibrar toda a comida na bandeja. Isso foi muito impressionante, você pode ver pelo rosto da atriz Kirsten Dunst, que faz a Mary Jane, a surpresa quando ele consegue o feito. Você sabia que no filme O Senhor dos Anéis, As Duas Torres, Aragorn dá uma bica num capacete e tem uma reação de extrema raiva? Só que você acha que ele tá só atuando e na real, aquele elmo era muito mais duro que ele pensava e quando ele dá aquela bica, ele quebra alguns dedos do pé. Então a reação é genuína e de muita dor. Você já se perguntou o que quer dizer aqueles códigos que descem numa chuva digital no filme Matrix? Então, o designer gráfico fez aqueles códigos baseado num livro de culinária japonesa de sua mulher. Ele pegou as receitas e estilizou os caracteres, e aí tá aí o código da Matrix desvendado. Isso tá na gênese do personagem, tá ligado? Isso aqui não é uma teoria. O Woody era um brinquedo do pai do Andy, né? Se você reparar na casa que eles estão mudando, a casa não é deles, né? As pessoas falam, mas não tem foto do pai do Andy nas paredes. Não, na verdade só tem foto do pai do Andy. E se você reparar, a criança lá, ela tá de óculos, porque o pai do Andy era muito parecido com o Andy, tá? Usava óculos, e ele viveu naquela casa. E ele teve poliomielite quando ele era criança, e aí ele foi fazer o tratamento, voltou, conheceu a mãe do Andy, teve o Andy, isso muito mais velho, né? E aí ele teve alguma sequela da doença que veio gerar uma outra doença, isso tudo faz sentido, né, na poliomielite, que ele veio a falecer depois, e aí, quando o Andy abre a caixa depois do pai dele ter morrido, que o pai dele não conseguiu mostrar pra ele os brinquedos, o Woody acha que o Andy é o pai dele. Inclusive o escrito no pé é diferente porque do Buzz, né, no caso, porque o Andy era o Andy pai que escreveu, não era o Andy filho, entendeu? Você sabia que quando o Jim Carrey fez o Grinch, a maquiagem dele demorava 8 horas e meia e no primeiro dia ele já pensou em desistir? Então os produtores do filme resolveram contratar um especialista da CIA para resistir à tortura. E aí ele fez esse treinamento e conseguiu cumprir o seu papel no filme. 5 filmes para conhecer Ricardo Darín. É um conto chinês. Filme curtinho, engraçado e emocionante, onde o Darín é um cara rabugento que tem que servir de babá para um chinês completamente lelé. Filme bom, engraçado e tocante. Todos já sabem que é um filme espanhol com atores argentinos de um diretor iraniano. Tem a Penélope Cruz e também tem o Bardem e tem o Ricardo Darín arregaçando como marido corno. Relato selvagem, o Darín tá na primeira história porque é um compilado de 5 histórias com humor negro, muito pesadas e críticas da sociedade. Apesar dele estar numa história só, o filme inteiro é muito bom, então vale a pena. O Segredo dos Seus Olhos, filme ganhador de Oscar, que fala de ditadura, tem suspense, tem romance. A Odisseia dos Tontos, que é uma comédia leve, aventuresca, é meu filme preferido do Darín, fala sobre a crise econômica na Argentina. Um monte de gente pobre junta suas economias para colocar num investimento no banco e no dia seguinte o banco quebra e todos eles perdem o dinheiro e o Darín era o responsável de fazer esse depósito. É ele que fica com a culpa. Eu gostei de Oppenheimer, mas só queria falar uma coisa. A perseguição aos comunistas no filme do Oppenheimer está historicamente mal colocada. Ah, é? Tá impreciso? Totalmente. Eu não pensei nisso quando tava vendo o filme. Também você vai lá e assiste o filme e não fica pensando muito nisso. Mas naquela época era a Segunda Guerra Mundial. Ainda não tinha a Guerra Fria. Eles estavam no mesmo lado, teoricamente. Estavam no mesmo lado. E aí os caras começaram a falar, tipo, que o Partido Comunista Americano nasceu primeiro nos Estados Unidos, na Califórnia mais precisamente, do que na Rússia. Dublagem que mudou o final do filme. Eu passei anos acreditando que o Rock tinha empatado com o Apollo Creed no final de Rock 1. Mas aí eu fui estudar para fazer o Planeta Cinema de Rock e descobri que, na verdade, Fonfon, o que aconteceu foi que a dublagem aqui do Brasil falou: acho muito triste o Rock perder. Não, vou lá
e vou dublar do meu jeito, mudar completamente o sentido do filme. Então eles pegaram simplesmente a derrota do Rock, que era a verdade, que é o sentido que o Stallone quer passar com o filme, e simplesmente botaram um empate que não existiu, botaram um moletom e foram correr. 7 séries de animação para pais e filhos. Primeira indicação, Hilda. Série de fantasia, fugindo do óbvio, que tem um traço elegante, diferente do tradicional, um humor peculiar, meu filho adora. Caçadores de Bugs, que é uma série de aventura e comédia, que é toda baseada em videogames dos anos 90. O seu filho vai gostar e você vai curtir a nostalgia, os easter eggs. 2 agora de uma vez, Irmão do Jor-El e Osvaldo, que são 2 séries nacionais sensacionais, e eles pegam todos os elementos aí dos anos 80 e 90. As 2 séries são muito boas e vale a pena você ver com o seu filho. E agora eu vou indicar 3 de uma vez. As 3 séries do Guilherme Del Toro pra Netflix, que começou com Caçadores de Trolls, que obviamente fala dos trolls, das lendas dos trolls. Depois tem os 3 lá embaixo, que fala de uma coisa de alienígenas chegando na Terra, e Magos, os contos de Arcádia, que fala do universo do Rei Arthur. As 3 séries são muito boas, são muito divertidas, muito engraçadas, então é um baita novelão divertido para você assistir com a sua criança. 10 livros mais vendidos de todos os tempos. Ah, mas não é Planeta Cinema? É, mas o canal é meu, então eu faço o que eu quiser. Em 10º lugar, O Alquimista, tá? Paulo Coelho. Se ele fez pacto ou não, eu não sei. O Código da Vinci, do Dan Brown. Sucesso para quem entende que é ficção e mais sucesso ainda para quem acha que é verdade. O Hobbit, do Tolkien, que eu costumo dizer que é o Senhor dos Anéis mais light. O Sonho da Câmara Vermelha, do Cal Chuequin. E não sobrou nenhum da Agatha Christie, que é a Agatha Christie subvertendo o gênero Agatha Christie. Harry Potter e a Pedra Filosofal prova que muita gente começa, mas pouca gente vai adiante na saga. O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry, O Senhor dos Anéis, do Tolkien, os 3, porque na verdade eles foram publicados juntos num livro só. Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens, e em primeiro lugar, Don Quixote, de Cervantes. É um livro que muita gente conhece, mas pouca gente leu de verdade. 5 séries baseadas em fatos reais para maratonar. O Paraíso e a Serpente, que é o Prenda-me se for capaz tailandês. O cara descobre uns assassinatos, começa a ir atrás e aí começa uma investigação clandestina e depois o FBI se envolve e no fim das contas o cara nunca tem o que ele merece. The Crowded Room, da Apple TV, o primeiro caso onde uma doença mental causou uma absolvição num tribunal. Blackbird, um criminoso que se infiltra na cadeia para tentar falar com outro criminoso que é completamente louco e fazer ele confessar os crimes que ele cometeu. Chernobyl, série impecável que mostra obviamente o desastre de Chernobyl e mostra todas as artimanhas do governo para encobrir os fatos. Manhunt Unabomber, que é uma série de detetive e um cara que conseguiu prender um dos maiores terroristas da história da humanidade, baseada em análises linguísticas. Puta série interessante. Você sabia que no filme O Rei Leão, Scar, o tio malvado do Simba, é o único leão que tem suas garras pra fora o tempo todo? Isso demonstra muito a vontade dele de tretar com Mufasa e com todos os outros membros da família real leonina. 5 séries de suspense que mereciam mais destaque. Pagan Peaks, uma série alemã e austríaca, inclusive o crime acontece exatamente na fronteira entre os 2 países. É uma série que envolve um assassino que se baseia na lenda de Krampus. Three Pines, ele é uma espécie de Sherlock Holmes que fica investigando a cidade provinciana lá no Cafundó do Canadá. Killing Eve, Sandra Oh saiu lá da Grey's Anatomy, virou detetive do MI5, MI6, sei lá. E aí ela é viciada, fascinada por assassinas mulheres, descobre essa super assassina. As 2 acabam ficando obcecadas uma pela outra. Bem-vindo à Vizinhança, hein? Baseado em fatos reais, um casal que se muda pra casa dos sonhos e começa a receber umas cartas esquisitas, umas ameaças de morte. E a melhor série de toda essa lista aqui, também uma série pouco falada, mas é uma série da Kate Winslet, uma detetive completamente abalada da cabeça, que tem que lidar com seus problemas de vida e cuidar de uma cidade inteira e resolver um crime. Você sabia que na série Game of Thrones os caras usaram mais de 15 mil litros de sangue falso, 80 quilômetros de tecido e 15 mil sacos de neve falsa? Curiosidades sobre o dia em que o Matthew Perry, o Chandler de Friends,
quase abriu um bar com o Shyamalan, diretor. Matthew Perry estava em Los Angeles completamente doido de bebida, de droga, de remédio, seja lá o que, e de repente ele vê se aproximando Shyamalan de sua mesa. Ele fala: meu Deus, Shyamalan, diretor de Sexto Sentido, eu preciso conversar com esse homem. Shyamalan se aproxima, começa a trocar ideia, o Matthew Perry fica fascinado, pensando: olha só, que homem simples, não está falando sobre cinema, não está falando sobre arte, não está fazendo network, ele só quer falar sobre mim, só quer dizer pra mim que ele gosta de Friends. Eles ficam bebendo juntos, de repente Shyamalan fala: vamos pra um outro bar, porque eu tô pra abrir esse outro bar, acho que você vai gostar. Lá nesse outro bar, o Matthew Perry encontra um conhecido e ele fala: porra, tô muito feliz que tô nesse rolê com o Shyamalan. E o conhecido fala pra ele: Matthew Perry, esse cara não é o Shyamalan, esse cara é apenas um indiano. Matthew Perry, você está sendo levemente racista, mas bem intencionado. Você sabia que as armas dos Tartarugas Ninjas têm um significado especial para cada personalidade? O mestre Splinter pensou bem na hora de escolher as armas de cada um. O Leonardo, que é o líder do grupo e o mais calmo de todos e mais espiritualizado, recebeu 2 katanas, que é para ele entender que às vezes a violência é necessária para salvar aqueles que importam. Donatello recebeu o bastão. Ele que é todo nerd, tecnológico e cientista, ele recebeu o bastão, a mais simples de todas as armas, porque às vezes a solução tá nas coisas mais simples. Para Michelangelo, o mais avoado e zoeiro do grupo, ele deu o Nunchaku, que é a arma que precisa de mais disciplina. E Rafael recebeu o Sai, que é uma arma tecnicamente de defesa, que pode ser utilizada para ataque, mas é uma arma de defesa porque ele é o mais esquentadinho e rebelde dos 4. Você sabia que no filme de Indiana Jones, naquela cena que o espadachim faz várias manobras com a sua espada e o Indiana só dá um tiro, virou uma cena cômica e engraçada, mas na verdade foi resultado de uma disenteria que o Harrison Ford contraiu no Marrocos. Como ele não podia muito lutar e gastar tempo com várias tomadas de luta ali, porque estava se sentindo mal e porque o tempo de gravação naquela locação já estava ficando curto e precisava adiantar a produção do filme, eles acharam uma boa solução: o Indiana Jones dá um tiro fatal ao invés de sair na porrada com seu inimigo naquele momento. Baita solução e ficou bem engraçado. E essa teoria da conspiração do filme Shrek? O Lord Farquaad, dizem as más línguas, que é filho da Branca de Neve. E uma das coincidências que os dois têm é que o Lord Farquaad tem ali o espelho mágico em uma das suas paredes, a herança de sua mãe, e também aquela roupinha com a manga bufante, muito parecida com a da Branca de Neve. E aí você me pergunta: e o pai quem é então? O pai só poderia ser uma resposta: um dos 7 anões. E aí eu vou te falar quem. A roupa do Lord Farquaad é a mistura da roupa da mãe, a Branca de Neve, e da roupa do pai. A blusa vermelha com cinto preto é a roupa do Zangado, e isso explica muito o temperamento do Lord Farquaad. E a teoria de conspiração do Procurando Nemo? Você já ouviu a teoria que Nemo nunca existiu no filme? Que na verdade é só parte da imaginação do seu pai Marlin, porque ele tá ainda muito traumatizado com a perda de seus filhos e de sua mulher, e ele cria na imaginação dele um filho, Nemo. Pra você ter uma ideia, Nemo em latim significa ninguém. Então é a Disney falando pra você que o filme chama Procurando Ninguém. E faz muito sentido, porque a Dory é a melhor amiga de Marlin, e ela não tem memória pra lembrar que Nemo já tinha sido morto, ou que não era ninguém. Você já ouviu a teoria da conspiração que fala que Violeta de Os Incríveis, quando novinha, era a menina do Monstros S.A., a Boo? Isso faz muito sentido porque a Boo sempre saía do campo de visão de Sully, e isso era um dos poderes da Violeta, se tornar invisível. E um dos motivos dela não ter medo de Sully é porque os pais dela eram os super-heróis mais famosos do mundo, e ele também provavelmente tinha o mesmo tamanho do pai dela, né? 3 séries pra quem gosta de Stranger Things, ou seja, séries nostálgicas e com boa trilha sonora. Clube da Meia-Noite, da Netflix. Conta a história de um grupo de jovens com doenças terminais que vão pra uma clínica e todas as noites eles se encontram à meia-noite e eles fazem um pacto entre eles. Quem morrer primeiro manda uma mensagem pra dizer que existe vida após a morte. Trilha sonora tem Green Day, Blind Melon, Duran Duran e Soundgarden. Everything Sucks. Dessa vez uma série mais focada nos problemas psicológicos e emocionais
emocionais dos adolescentes que estão se descobrindo ali numa cidadezinha pequena dos Estados Unidos. E na trilha sonora tem Rancid, Weezer, Elton John, Offspring e Yellow Jackets, talvez a série mais parecida com Stranger Things dessa lista aqui. Nos anos 90, um avião, levando um time de futebol feminino, cai na floresta e as meninas ficam lá perdidas, sem resgate, tempo suficiente para começar a praticar o canibalismo bacana. Trilha sonora com Smashing Pumpkins, The Cranberries, Seal e tem até o Fantasma da Ópera também. As 10 séries mais longas da história da TV americana. Criminal Minds, com 16 temporadas e 330 episódios e muito crime. It's Always Sunny em Filadélfia, com 16 temporadas, 170 episódios e muitos dias ensolarados. Grey's Anatomy, 20 temporadas e 420 episódios e muita doença. American Dad, com 20 temporadas e 366 episódios e muita piada de duplo sentido. NCIS, com 21 temporadas e 464 episódios. Family Guy, do Seth MacFarlane também, com 22 temporadas e 423 episódios. Law & Order, no ar desde 1990, com 23 temporadas e 490 episódios. Law & Order SVU, spin-off, no ar desde 1999, com 25 temporadas e 540 episódios. South Park, com 26 temporadas e 327 episódios. E em primeiro lugar, finalmente, Os Simpsons, desde 1989 no ar, a série mais antiga de todas essas aqui, com 35 temporadas e 764 episódios. 3 filmes de terror que mereciam mais destaque. Filme Coerência, filme de 2013. Um filme que mistura terror com ficção científica, suspense com física quântica. É um filme muito doido. 8 amigos estão reunidos numa casa durante a passagem de um cometa pela Terra. 2 dos amigos saem da casa e vão até uma outra casa, lá nas redondezas, e quando eles olham pela janela, eles se deparam com o mesmo grupo de 8 amigos, ou seja, eles estão olhando para eles mesmos. Bo tem medo, ele basicamente acompanha o Bo, esse personagem principal, numa jornada metafórica, cheia de alegorias malucas, de autoconhecimento. E como terceira indicação, eu vou colocar o episódio 4 da 6ª temporada de Black Mirror. É um episódio que acompanha basicamente uma paparazzi, daquelas bem sanguessugas mesmo, que querem sugar a alma do artista para poder vender para revista. Para mim, essa é uma das obras que melhor representa um subgênero do terror. Eu não vou dizer qual subgênero é, porque isso faz parte da surpresa do filme, mas confia em mim e assiste que vale a pena. 4 filmes de comédia que mereciam mais destaque. Fish Story, filme japonês de 2009, que tem como premissa basicamente o seguinte: seria possível uma banda de punk rock em 1975 salvar o mundo da colisão de um cometa apocalíptico em 2012? 2 indicações de uma vez: O Incrível Exército de Branca Leone e Branca Leone nas Cruzadas, primeiro filme de 66 e segundo filme de 1970, uma mistura de Don Quixote com Monty Python de baixo orçamento. E por fim, Dois Estranhos, filme de 2020 da Netflix, um curta-metragem, né? Normalmente a gente não tá acostumado a consumir esse tipo de conteúdo. É um filme ganhador de Oscar, inclusive, de melhor curta-metragem daquele ano. É uma dramédia, né? Com uma baita profundidade, uma baita crítica social também. E eu gosto da sinopse que a própria Netflix coloca, que é: homem tenta voltar pra casa várias vezes, mas é forçado a reviver confronto moral com um policial. É uma coisa meio Dia da Marmota, tem ficção científica. E essa sinopse, ela dá uma aliviada bastante nas coisas, mas pra bom entendedor. Você já viu a teoria da conspiração do The Office? Sabe o Scranton Strangler, o estrangulador de Scranton, o criminoso que aparece em alguns momentos na série? Você já sabe quem é? A teoria diz que o assassino de Scranton é o Toby, do RH. E existem provas na série que mostram que é o Toby mesmo. Todos estão assistindo o Scranton Strangler ser perseguido pela polícia na estrada. E o carro que é perseguido está num dos episódios anteriores no estacionamento do The Office. Todos do escritório estão assistindo a perseguição na mesa de Toby. E quem não tá lá assistindo, Toby não tá assistindo. Curioso, né? Carro no estacionamento, ele não estava presente quando o assassino estava sendo perseguido, ninguém gosta dele e ele tem cara de assassino. Teoria boa. E essa teoria da conspiração que vai acabar com a sua infância, hein? Dizem as más línguas que no filme Peter Pan, o Peter Pan é o vilão. Ele que busca as crianças para levar à Terra do Nunca, o lugar onde as crianças não crescem mais, pode ser o vilão dessa história. O motivo pelo qual as crianças não crescem em Terra do Nunca é porque o Peter Pan mata elas antes delas crescerem. E o motivo pelo qual o nosso amigo Capitão Gancho é o herói dessa história e pelo qual ele
ele e os outros rapazes do seu navio são adultos, é porque eles são parte dos meninos perdidos que escaparam e aí sim conseguiram envelhecer. E o objetivo principal do Capitão Gancho é salvar essas crianças do Peter Pan para fazer com que elas não sejam assassinadas e deixá-las crescerem como os outros do navio do Capitão Gancho. Plot twist, hein? 5 franquias com mais filmes na história do cinema. Em quinto lugar, Sexta-feira 13, com 12 filmes, Jason matando do inferno, no espaço, em tudo quanto é lugar. Em quarto lugar, Star Trek, com 13 filmes, filme de nerdola raiz, aquele nerdola que tem asma, que tem gastrite, sabe, que tem daltonismo. Em terceiro lugar, 007, o James Bond, com 25 filmes e com 6 atores diferentes. Em segundo lugar, eu vou colocar o universo cinematográfico da Marvel, que até agora tem 33 filmes, que apesar de serem filmes isolados, eles se entrelaçam, então merece a menção aqui. E em primeiro lugar, surpreendentemente, Godzilla, 41 filmes, tá? Sobre lagartos gigantes destruindo cidades. É muita criatividade, né? Quantas formas diferentes você pode botar o lagarto gigante? E agora, para esquentar um pouco, já que eu falei de 007, me respondam aí, briguem nos comentários, respondendo a pergunta: James Bond pode ou não pode ser interpretado por uma mulher? E essa teoria da conspiração que vai mudar o seu conceito sobre Rei Leão? Existe uma teoria que Scar não morre no filme Rei Leão. Na verdade, ele morre em outro filme para outro personagem. Existe um costume na mitologia grega que os soldados que matassem animais usavam a pele daqueles animais como um troféu. E a gente pode ver no filme Hércules, o personagem Hércules utilizando um casaco de leão. E esse leão é Scar. O que indica que ele não foi morto pelas hienas, e sim pelo herói mitológico Hércules. Tem uma parte do filme Hércules que ele tá posando pra uma pessoa pintá-lo e ele tá com esse casaco de leão. Então, provavelmente, Scar sobreviveu ao ataque das hienas e ele foi morto muito depois pelo nosso herói querido Hércules. Essa teoria foi confirmada por um dos líderes de animação do estúdio que fez Hércules e Rei Leão. 3 teorias sinistras sobre desenhos animados. Primeira teoria mais clássica de todas, né? Caverna do Dragão é o Purgatório e o Mestre dos Magos e o Vingador são a mesma pessoa. Essa é a mais conhecida, a mais tradicional. Uma teoria antiga que diz que a turminha toda morreu na Montanha-Russa e por isso ficou preso naquele universo e não consegue voltar pra casa. E o Vingador e o Mestre dos Magos são a mesma pessoa, pois eles nunca aparecem juntos no mesmo ambiente. Segunda teoria, Homer está em coma e os Simpsons é apenas um sonho. Existe um episódio na 4ª temporada em que o Homer fica em coma por um tempo e depois ele se recupera e tudo mais, mas a teoria acredita que a partir dali, Homer não voltou e tudo que está acontecendo é um grande sonho. E é exatamente por isso que depois de 35 temporadas ninguém envelhece. Outro que tem uma teoria muito parecida do mesmo jeito é Pokémon, mas no caso do Pokémon é logo no primeiro episódio. O Ash e o Pikachu são atacados por um bando de Sparrows e o Ash fica desmaiado, dizem que naquele momento ele morreu e também por isso a Ash não envelhece durante os 20 anos de Pokémon que a gente assistiu aí. 5 livros que foram censurados e você não sabia. Alice no País das Maravilhas, que foi censurado na China por retratar insetos e criaturas fantásticas com pessoas reais. Diário de Anne Frank foi censurado nos Estados Unidos e alvo de críticas em diversos lugares, inclusive no Brasil, por tratar de um tema super delicado, obviamente, que é sexualidade. 50 Tons de Cinza, que foi censurado na Flórida, nos Estados Unidos, e em Macaé, no Brasil. Macaé. Eu não sabia, mas provavelmente o prefeito de Macaé é o Silas Malafaia. Harry Potter, que foi proibido nos Emirados Árabes por incentivar a bruxaria. E o 5º livro a ser censurado foi Lolita, do Nabokov, que foi proibido na França, na Inglaterra, na Argentina e na Nova Zelândia por sua temática, né, que quando consumida por pessoas incapazes de interpretar o texto, causa algumas confusões, causa alguns problemas. Se você souber de mais alguma história de livro censurado, coloca aqui nos comentários. 3 teorias sinistras sobre desenhos animados, parte 2. Se você gosta desse tipo de conteúdo, vai lá ver a parte 1 também. Primeira teoria, Hora de Aventura é uma grande partida de RPG entre pai e filho. A teoria diz o seguinte, que na verdade o Finn, que é o menino, é o filho, e o Jake, que é o cachorro, é o pai, e eles estão brincando na casa deles, no porão deles. Essa brincar de imaginação é mais ou menos isso. Segunda teoria, os Rugrats não existem. Essa teoria diz que tudo é uma grande fantasia, uma grande viagem dentro da cabeça da Angélica, que é a vilãzinha do desenho. Ela imaginou tudo isso porque ela tinha pais ausentes que não davam atenção pra ela, então ela imaginava essas crianças pra poder viver as brincadeiras. Terceira teoria, os Jetsons e os Flintstones existem no mesmo universo.
universo. A teoria diz que eles existiam ao mesmo tempo, no mesmo lugar, na mesma sociedade. Mesmo sendo apenas uma teoria, isso deixa os desenhos muito mais interessantes. Se você conhece alguma teoria desse tipo, deixa nos comentários. O livro favorito do seu escritor favorito. O primeiro autor é Neil Gaiman, autor de Deuses Americanos, O Mistério da Estrela e O Oceano no Fim do Caminho, e muitos outros livros excelentes que a gente tem por aí. Tem como seu livro favorito Os 13 Tic-Tacs, de James Thurber. Segundo autor, Stephen King, que tem como seu livro preferido o livro mais popular aqui dessa lista, que é As Aventuras de Huckleberry Finn, do Mark Twain. E a terceira autora da lista é J.K. Rowling, autora de Harry Potter, e o livro favorito dela é A Mulher que Ia Contra as Portas, de Rory Doyle, que é um livro sobre relacionamento abusivo, violência doméstica, curiosamente escrito por um homem. Aí você fala, Humberto, mas nenhum desses é o meu autor preferido. Você falou que era o livro preferido do autor preferido. Na verdade é só um título para chamar a atenção mesmo, porque não tem como eu saber quem é o seu autor preferido, eu nem conheço você. Tá bom? Mas deixa aqui nos comentários qual é o seu livro preferido. E essa teoria de divertidamente, hein? Você viu que a alegria ela é amarela, mas o cabelo e os olhos dela são azuis porque ninguém é 100% feliz. E também tem a tristeza, né? A tristeza ela é azul, mas os óculos dela são roxo. Por quê? Porque a tristeza também sempre vem acompanhada de medo. O medo, que é roxo, tem a gravata vermelha, porque é impossível você sentir medo sem sentir a raiva de ter medo por alguma coisa. A nojinho, ela é verde, mas o cachecol dela é roxo, porque quando você tem nojo de alguma coisa, geralmente você também é acompanhado do medo, porque você não quer comer uma coisa nojenta, você tem um pouco de medo do que aquilo pode dar. E nesse filme agora, você vê que a raiva, ela é vermelha, mas a camisa dela é branca, porque ela também é a soma de todos os outros sentimentos. E no Divertidamente 2, eu já vou te dar um spoiler. Tem a inveja, que é pequenininha, porque não tem um sentimento que nos faça sentir menor do que a própria inveja. 3 obras com sinopses poderosas. Sabe aquela parada que você ouve a premissa e fala, puta que caralho, eu preciso assistir, eu preciso ver, eu preciso ler, eu preciso saber o que acontece. Então, é esse tipo de coisa. Primeira obra, O Incolor Tsukuru Tazaki, Seus Anos de Peregrinação, baita livro. O cara tem um grupo de 4 melhores amigos com quem ele conviveu a vida toda e, de repente, eles chegam pra ele e falam, olha só, a gente não gosta mais de você, a gente não quer mais conviver com você, a gente não aceita aquilo que você fez, e eles simplesmente somem. Segunda obra, um quadrinho dessa vez, Superman, Entre a Foice e o Martelo, do Mark Millar. E se o Superman tivesse caído na União Soviética ao invés de ter caído nos Estados Unidos? Como teria sido? E por fim, o filme Fish Story. Pode uma canção de punk rock gravada em 1975 salvar o mundo de um cometa em curso para destruir o planeta em 2012? Se você tiver mais alguma recomendação desse tipo, é só deixar nos comentários. 5 filmes que foram censurados e você não sabia. Laranja Mecânica, do Kubrick, que foi proibido no Brasil e em diversos países por ter muitas cenas de violência e gente sem roupa fazendo coisas. O Grande Ditador, do Charlie Chaplin, que foi, curiosamente, censurado na Alemanha, do Adolfinho. Eu não consigo nem imaginar o motivo, mas eu acho que é porque ele não gostou do bigode. Borá, de Larry Charles e do Sacha Baron Cohen, foi proibido no Cazaquistão porque eles se sentiram ofendidos porque, teoricamente, foram retratados como burros e autoritários. Shrek 2 foi retirado dos cinemas de Israel porque em uma cena um personagem ameaça castrar outro personagem usando como substituto ao verbo castrar o nome de um cantor israelense que, teoricamente, tem a voz fina. Como se eles dissessem, vamos Anderson Silvar esse personagem. E por último, O Lobo de Wall Street, censurado em vários países por falar mais de 500 vezes o palavrão mais sonoro do mundo. Se você sabe mais algum filme que foi censurado, comenta aqui. 3 teorias sinistras sobre desenhos animados. Parte 3. Primeira teoria, a fenda do biquíni do Bob Esponja é o resultado de testes nucleares. Segunda teoria, Coragem, o cão covarde, na verdade é Schizophrenic. Basicamente, todas aquelas histórias de terror que a gente assiste são criações da mente dodói do Coragem. Então por isso que os idosos nunca percebem os monstros que estão ali em volta, que é tudo coisa da cabeça do cachorro. Terceira teoria, os Smurfs são uma alusão a um grupo supremacista, que vocês sabem qual é aquele com a sigla que parece risada de tio no WhatsApp, sabe? Tem K e depois um outro K. E essa aqui é interessante, porque a teoria se apoia no fato deles serem todos da mesma cor. Além disso, os Smurfs também têm uma saudação que é um pouco parecida, a mão meio inclinada aqui, que eu também não vou fazer, porque também não é legal. Então, se você curtiu essas teorias, segue aqui e vai lá no perfil para ver a parte 1 e a parte 2. Tem uma cena excluída do Rei Leão, onde o Scar tenta fazer aquilo que não deve ser nomeado com a Nala, porque ele entende que para ele ser um rei respeitado, ele precisa de uma rainha. Então,
Ele pega a Nala, tenta fazer isso, encurrala, Nala dá um tapão na cara dele e foge. E aí é por isso que a Nala encontra o Simba lá longe. Porque ela também está banida do reino porque não quis fazer aquilo com o Scar. Então, assim, Scar é do mal. Que tem uma entrevista que, tipo, o Brad Pitt entrevistando o Adam Sandler, não sei porquê. E o Brad Pitt fala, cara, tem uma história sua que eu gosto muito. Aí falou que você tava fazendo uma atuação na Universidade de Nova York, e aí um professor chegou pra você no final da aula e falou assim, vamos ali tomar uma breja que eu quero conversar com você. Falou, é o seguinte, eu não costumo falar isso pra muitos dos meus alunos, mas eu acho que eu preciso, às vezes, poupar o tempo de alguns. E você não leva jeito pra ser ator. Se você quiser tomar um outro rumo, acho que você ainda é jovem e tal, não sei o que, bababá, e conversaram e acabou. Anos depois, o Adam Sandler tá num bar, encontra esse professor. E aí era a grande chance da desforra, né? De se vingar. E aí tava o Adam Sandler com todos os amigos e o professor tá meio deslocado, assim, meio sozinho. Ele pega o professor pelo braço, puxa pra roda e fala assim, gente, esse aqui é o único professor que eu tive na vida que me pagou uma breja. E aí o Brad Pitt fala, por isso que eu gosto tanto de você, não sei o que, bababá e tal. 5 filmes pra quem curte Stranger Things. Primeiro filme, Vastidão da Noite. Durante a Guerra Fria, 2 jovens descobrem uma frequência estranha no rádio e começam a investigar. Filme com uma premissa simples, mas a execução é o que dá o tchan. Tem uma pegada que mistura Spielberg com Twilight Zone. Segunda indicação, Super 8. Esse sim, uma produção do Spielberg com direção do J.J. Abrams. Um grupo de amigos estão rodando um filme amador. Durante a gravação do filme, eles acabam presenciando uma colisão entre o trem e uma caminhonete. E aí eles acabam descobrindo que essa colisão não foi um acidente. Terceira indicação é a trilogia Rua do Medo, da Netflix. Filmes baseados na obra do R.L. Stein do Goosebumps, com a mesma estética retrô e várias referências aos clássicos do terror de diversas épocas diferentes. O primeiro filme rola nos anos 90, o segundo nos anos 70 e o terceiro em 1666. Cada um ilustrando um pouco do estilo de terror da época. 3 séries para quem gostou de Bebê Rena. E nesse caso são séries diferentes, mas com elementos narrativos que são capazes de te levar para aquele mesmo tipo de sentimento. Primeira indicação, Bem-vindo à Vizinhança, que também é uma série baseada em fatos reais e também uma série de Stalker, mas é uma série mais divertidinha, com contornos cômicos, apesar da história ser tensa. Segunda indicação, série Crashing, também baseada em fatos reais, série que acompanha o Pete Holmes, comediante, nos seus primeiros anos de comédia, nos seus primeiros anos de show business. É uma série cômica, mas ela tem um lugar de vergonha alheia e também dos bastidores do show business e das pessoas destruídas emocionalmente que fazem esse tipo de coisa acontecer, que levam a gente pro Bebê Rena também. E por último, a série Them, uma série aí sim de terror, a série mais pesada da lista, uma das minhas preferidas da vida, com uma linguagem absurda onde cada frame é cinema. 3 séries para quem curte Dark. E nessa lista eu escolhi séries que não são necessariamente do mesmo gênero, mas também giram em torno desse negócio de viagem no tempo, universos paralelos, esse tipo de coisa. Primeira indicação, série Iluminadas, com Wagner Moura e Elizabeth Moss. Ela que interpreta uma sobrevivente de um assassino de mulheres, e depois desse ataque começa a ter algumas visões, alguns sonhos, algumas memórias que não são dela. Segunda indicação, Dierks Gently, o detetive holístico, série de comédia inspirada no livro de Douglas Adams, estrelado por Elijah Wood. Ele que faz o Todd acaba se tornando por acaso assistente do detetive Dierks Gently, que tem umas habilidades especiais e só investiga casos sobrenaturais. Terceira indicação, The Away, que é a série mais parecida dessa lista com Dark em relação ao tom e também parece bastante a 1899, outra série do criador de Dark. Prairie Johnson é uma garotinha cega que desaparece. 7 anos depois ela retorna com visão perfeita e ela volta dizendo que nunca se foi, que estava apenas em outro plano da existência. 4 filmes com cenas de terror psicológico absurdas. Primeira indicação, Animais Noturnos. Tem uma cena que tem um homem, sua esposa e sua filha sendo encurralado por uma gangue de marginais na estrada, sozinhos, à mercê. E tudo que você pode imaginar que é capaz de acontecer, meio que acontece. Relatos Selvagens, um filme argentino com 5 histórias relacionadas à vingança e humor negro. E uma dessas histórias especificamente tem uma pegada parecida e bem intensa. Durante uma discussão na estrada, 2 homens começam a lutar de alguma forma. Terceira indicação, Hereditário, filme do Ari Aster. Pra mim, um dos melhores filmes de terror de todos os tempos. Bol Tem Medo, o terceiro filme do Ari Aster, é o filme que tem a sequência de abertura mais absurda e tensa que eu já vi. Basicamente, ele mora num lugar meio que a Cracolândia elevada à 10ª potência, ele precisa atravessar a rua pra tomar água, e é só isso, e é um absurdo. 3 filmes para quem gosta de terror psicológico.
Primeira indicação, Violência Gratuita, filme do Michael Haneke, tem 2 versões, tem a versão alemã e a americana, e as duas são muito parecidas. Basicamente, família feita refém por 2 psicopatas que ficam transitando entre a ameaça e a violência por puro prazer e com cada movimento vão destruindo a cabeça dos personagens de quem tá assistindo. Esse filme tá um dos melhores da minha vida. Segunda indicação, filme recente, Barbarian, Noites Brutais, que pouca gente enquadra nessa categoria porque de vez em quando ele sai um pouco do terror psicológico e vai um pouco pro trash, um pouco pro gore. Terceira indicação, O Quarto de Jack. Ele é mais um filme de drama do que um filme de terror. Ele tem pitadas de terror, mas ele é um filme mais triste. E aí que tá o terror psicológico. Ele vem após o filme. Quando você termina o filme, consegue entender as consequências que tudo que aconteceu no filme tem pra aquela pessoa, o negócio começa a pegar. O coração começa a doer. 4 curiosidades sobre o filme Matrix. Sandra Bullock, Brad Pitt e Leonardo DiCaprio se recusaram a participar do filme, além do Will Smith, que negou o papel do Neo. Keanu Reeves, que é realmente um cara legal, ao contrário do Will Smith, ficou tão grato por tudo que aconteceu no filme que decidiu dividir seu cachê com toda a equipe de bastidores. O código que aparece nas telas, descendo, na verdade é uma receita de sushi. A história do filme Matrix é uma alegoria sobre os desafios na vida de uma pessoa transgênero. E isso é fato, tá? Foi uma teoria dos fãs por muito tempo. Sei que isso incomoda muita gente, mas foi confirmado pela Lily Wachowski, diretora do filme. Você sabia da teoria da conspiração que o Stanley Kubrick meio que deixa algumas dicas subliminares no filme Iluminado, confessando que ele foi o diretor daquele vídeo que o homem pisa na lua? A teoria diz que Kubrick teve ajuda do governo para encenar o homem pisando na lua. Jack seria o alter ego do diretor que tá carregado de culpa pelo evento. Outra dica é o emblema do foguete Apollo no casaco de Danny. O quarto 237, que foi ideia de Kubrick, seria exatamente a distância de 237 mil milhas entre a Lua e a Terra. O Room 237, escrito na chave, remeteria a Moon Room 237, que seria o estúdio que Kubrick gravou a cena. E aí, o homem pisou na lua ou Kubrick fez um belo filme? Os 10 filmes famosos com mais palavrões na história do cinema. 10º lugar, Scarface, de Brian De Palma e Al Pacino, com 207 palavrões. Em 9º lugar, Os Infiltrados, do Scorsese, com 237 palavrões. Pulp Fiction, de Tarantino, com 265 palavrões. Cães de Aluguel, também do Tarantino, com 269 palavrões. Em 6º lugar, O Grande Lebowski, dos irmãos Coen, com 281 palavrões. Em 5º lugar, Goodfellas, do Scorsese, com 300 palavrões. Em 4º lugar, Alpha Dog, do Bruce Willis, Olivia Wilde, Justin Timberlake, que tá no filme também, com 367 palavrões. Em 3º lugar, Cassino, de novo, do Scorsese, com 422 palavrões. Em 2º lugar, Joias Brutas, filme da Netflix com Adam Sandler, com 506 palavrões. E em 1º lugar, O Lobo de Wall Street, do Scorsese, com 569 palavrões, o que também coloca o Scorsese como o diretor com mais palavrões na história do cinema. Você sabia uma das coisas mais bizarras pedido por uma produção de artista do Van Halen? O Van Halen, ele pedia que tivesse uma jarra de M&M's, só que não poderiam ter M&M's marrons. E por muitos anos as pessoas já achavam que isso era um pedido de rockstar completamente maluco. Depois que ele foi perguntado, as pessoas descobriram que ele colocava essa cláusula no contrato, no meio de um monte de outras cláusulas, para ver se o pessoal da produção realmente tinha lido todas as especificações de som que eles tinham pedido. E se por acaso não tivesse M&M's marrons, eles ficavam tranquilos porque tudo foi seguido no contrato a ferro e fogo. Agora, se tivesse M&M marrom, ele e a equipe dele tinham que checar tudo. Então, ele sempre aproveitava quando não tinha M&M marrom para dar uma soneca no hotel e não precisava checar nada. Top 3 romances de Charles Bukowski. Esse escritor que a cada ano que passa se torna mais relevante para quem entende e mais polêmico para quem não entende. Em 3º lugar, vou colocar Mulheres, um livro de histórias de amor e experiências carnais de um escritor após um longo período de jejum sexual. Tem uma pegada episódica, tá? O que é bom, que é uma boa porta de entrada para as pessoas que não estão acostumadas a ler esse tipo de conteúdo. Em 2º lugar, eu vou colocar Hollywood, que é meu preferido dessa lista aqui, e nesse livro, Hank Shinas, que está entrando na indústria cinematográfica, no caminho de se tornar roteirista, e ele tem que encarar toda a burocracia que envolve esse meio, e fica ainda mais burocrático quando você se coloca na pele dele, que é um escritor marginal.
E em primeiro lugar eu vou colocar O Misto Quente, livro que narra a infância do Hank Chinaski e mostra como uma pessoa que teve uma vidinha miserável, com influências miseráveis, com referências miseráveis, só poderia se tornar o homem que o Hank Chinaski se tornou. Você sabia a piadinha de leve que o Kubrick fez com o Stephen King no filme Iluminado? Se você não sabia, os dois eram meio tretados, porque o Stephen King não gostou muito da versão que o Kubrick estava fazendo do livro dele no filme. E aí o nosso gênio Stanley Kubrick resolveu dar uma porradinha no Stephen King. Quando o Jack Torrance, com seu Fusca amarelo, passa por um Fusca vermelho completamente amassado por um caminhão, é uma mensagem do Stanley Kubrick pro Stephen King. Por quê? No livro, o Fusca do Jack Torrance era vermelho, e no filme ele aparece esmagado por um caminhão. No filme, o Fusca do Jack Torrance é amarelo. Por quê? Porque o Stanley Kubrick estava dizendo, aqui o que eu faço com o seu Fusca vermelho e toda a sua história que você contou. Eu esmago e agora eu vou criar minha própria no meu Fusquinha amarelo. Os 3 melhores livros nacionais que eu li na minha vida. Fora de ordem, tá? Eu vou só citando. Primeiro é Barba Ensopada de Sangue, do Daniel Galera. Sinopse. Depois da morte do pai, homem e sua cachorra Beta vão morar no litoral de Santa Catarina para investigar o assassinato do avô que teoricamente teria acontecido por lá. Esse é um livro filosófico, tá? Sobre autoconhecimento, mas tem uma pegada de mistério e tem uma narrativa quentinha. Espera o Avião Passado, Flávio Cafieiro. Sinopse. Um técnico de som que tá morando em Portugal volta ao Brasil para gravar um filme com um amigo e conforme vai se relacionando com as pessoas, ele começa a processar algumas memórias e questões do seu passado. O plot twist do final desse livro é de destruir o coração. Última indicação, Não Verás País Nenhum, do Inácio de Loyola Brandão. É o livro mais antigo da lista, já é um clássico da literatura nacional. Tudo que a gente está discutindo hoje em dia, ele escreveu em 81. Diferente dos outros da lista, esse é um livro um pouco mais aventuresco, mas sem deixar de ser bastante profundo. Você sabia que os filmes da Era do Gelo são contados de trás pra frente? Ao invés da história avançar, ela vai retrocedendo. No quinto filme, a gente vai ver o sistema solar sendo formado. No quarto filme, a gente vê a Pangeia, que são todos os continentes que estão grudados, se separando em países e continentes. No terceiro filme aparecem os dinossauros. No segundo filme ocorre de fato a Era do Gelo e no primeiro filme aparecem os primeiros humanos. Você sabia disso? O segundo Dumbledore, ele era o único ator de toda a franquia do Harry Potter que ia sozinho pro set, porque pra não ter atraso nas gravações, eles mandavam carros, principalmente que tinha muita criança, adolescente, ele era o único ator que não deixava, ele queria ir com o carro dele, ele adorava, ele chegava de carrão, e era muito bom, né? Porque era um puta velho, barbado, é um bruxo, não tem como falar que aquele cara não é o bruxo, é o Merlin, chegava de carrão, assim, fazendo um puta barulho no set, tá ligado? E ele passava o dia fumando com o Draco Malfoy nos bastidores, entre uma cena e outra. E aí teve a cena mais importante, que é a cena que o Draco vai falar tudo pro Dumbledore e depois matar ele, e o Draco ficou nervoso, porque tipo, o Draco nunca tinha falado tanto no Harry Potter, então ele tava nervoso, ele começou a errar muito, assim, e ele falou, cara, me desculpa, você é um puta ator foda aí, meu, ator de teatro inglês ferrado, tantos anos, e eu tô fazendo você passar por isso. E aí o Dumbledore vira pra ele e fala assim, cara, fumando um cigarro, assim, cara, eles me pagam por dia. Você pode errar quantas vezes você quiser que eu não tô nem aí. Mais 3 séries pra quem gosta de Stranger Things. Ou seja, mais 3 séries nostálgicas e com boa trilha sonora. Primeira indicação, Lock and Key. Essa é uma série com uma trilha sonora excelente, mas com bandas mais alternativas. Sinopse. Após o assassinato do pai, 3 irmãos se mudam com a mãe para uma casa antiga, onde descobrem chaves mágicas que revelam poderes e segredos. Segunda indicação, Misfits. Um grupo de adolescentes problemáticos que está cumprindo pena no centro comunitário e ganha superpoderes depois de ser atingido por uma tempestade elétrica. Trilha sonora com Blur, Echo and the Bunnymen, Black Keys, Fratellis, The Chemical Brothers e The Cure. Terceira indicação, série Eric da Netflix. É a série que eu menos gosto da lista, mas ela cumpre os requisitos. Ela é nostálgica e tem uma boa trilha sonora. Um pai desesperado e um policial obstinado lutam contra os próprios demônios na Nova York da década de 80 em busca de um garoto desaparecido. Trilha sonora com Billie Holiday, Bob Dylan, The Velvet Underground e novamente The Cure e Echo and the Bunnymen. 5 curiosidades sobre o filme Seven, Os 7 Pecados Capitais. Já deixo aqui anunciado que a última curiosidade tem um spoiler do filme. O papel do detetive Mills, que foi interpretado pelo Brad Pitt, inicialmente foi oferecido pro Denzel Washington, mas ele negou dizendo que o papel era muito sombrio. Depois que ele assistiu o filme pronto, ele disse que se arrepende até hoje. Outra pessoa que negou o papel no filme inicialmente foi a Gwyneth Paltrow, mas como ela namorava o Brad Pitt fez um esforcinho para convencê-la. O roteiro que foi enviado inicialmente pro Fincher era uma versão anterior, onde o
roteirista dava uma aliviada nos fatos. Mas o Fincher falou, não, é desse jeito que eu quero fazer desse jeito pesadão mesmo. A sugestão para que o John Doe fosse careca foi do próprio Kevin Spacey. E aí o Fincher gostou da ideia, também raspou a cabeça e os dois fizeram um filme juntos, carecas. Muita gente queria ter visto um plano que mostrasse especificamente o que tem dentro da caixa. Isso nunca aconteceu, a gente nunca vai ver esse plano, mas a Gwyneth Paltrow, num Halloween recente, fez uma fantasia para explicar esse mistério do filme. 5 curiosidades sobre Pulp Fiction. As cenas em que o Tarantino estava atuando foram dirigidas pelo seu amigo Robert Rodrigues, que é um grande diretor que todo mundo conhece, de filmes como Um Drink no Inferno, Sin City e a grande franquia Pequenos Espiões. Inclusive, o Tarantino estava em dúvida sobre qual personagem fazer e ele decidiu por não fazer o traficante porque queria estar atrás das câmeras no plano da overdose da Mia. Inicialmente, o Vincent Vega, que é o personagem do John Travolta, ia ser interpretado pelo Michael Madsen, porque a ideia é que ele fosse gêmeo do Mr. Blonde, ou Vic Vega do Cães de Aluguel. A cena de dança entre Mia Wallace e Vincent Vega foi inspirada em 2 filmes, O 8 e Meio, do Fellini, e o Aristogatas, da Disney. Pulp Fiction é um dos filmes com mais palavrões na história do cinema. No total, são 431, sendo que 265 desses são 3 filmes para quem gostou da série Dark. Primeira indicação, Durante a Tormenta, filme espanhol de 2018. Sinopse: uma inusitada interferência entre 2 épocas diferentes faz com que uma mulher casada e feliz salve a vida de um menino que morou em sua casa há 25 anos. O ato de bondade distorce a realidade e ela acorda em uma realidade totalmente diferente, onde sua filha nunca nasceu e ela nunca conheceu seu marido. Segunda indicação, filme Coerência, filme de 2013, gravado em 9 dias na casa do próprio diretor. Amigos se reúnem para um jantar durante a passagem de um cometa. Durante o evento, acontece uma queda de energia e todos os aparelhos eletrônicos param de funcionar. Todas as casas da vizinhança ficam sem luz, menos a deles e uma outra no fim da rua. 2 dos amigos vão até lá investigar e quando olham pela janela se deparam com o mesmo grupo de amigos na mesma situação em que eles estavam. Terceira indicação, A Chegada. Quando os seres interplanetários chegam na Terra, uma linguista especialista no assunto é procurada por militares para traduzir os sinais e desvendar se os alienígenas representam uma ameaça ou não. Um dos melhores filmes que eu vi na minha vida. 5 curiosidades sobre o filme Um Sonho de Liberdade. O filme é baseado numa obra do Stephen King. Stephen King cobrou $1.000 pelos direitos, nunca descontou o cheque e depois do sucesso do filme, enquadrou o cheque e mandou de volta pro Darabont, com um bilhete que dizia: se um dia você precisar pagar uma fiança, use isso aí. O conto em que o filme foi baseado faz parte do livro As 4 Estações. O muro de pedra, onde é encontrado o tesouro do filme, foi vendido pedra por pedra na internet. A árvore ficou lá até 2011, quando foi atingida por um raio e foi destruída. Tom Hanks, Kevin Costner, Tom Cruise, Nicolas Cage, Johnny Depp e Charlie Sheen foram considerados para o papel do Andy, mas todos acabaram recusando e o filme funcionou muito bem com a entrada do Tim Robbins. Clint Eastwood, Harrison Ford, Paul Newman e Robert Redford foram cotados para o papel de Red, mas desde o início, Darabont sempre quis o Morgan Freeman porque o Morgan Freeman é o Morgan Freeman. 3 séries para ver com a tua mãe. Indicações de séries para você que quer tirar sua mãe da novela e colocar nesse universo um pouco mais profundo, um pouco mais denso. Primeira indicação, Big Little Lies. Série que venceu 8 prêmios Emmy. A série conta a história de 5 mulheres e suas crises familiares que podem ou não ter tido influência em um assassinato que aconteceu durante um evento importante para a comunidade local. Segunda indicação, Mare of Easttown. Série com a Kate Winslet, um drama policial e familiar, um pouquinho mais pesado, mas ainda com cara de novela. Uma detetive que há muito tempo tenta resolver um assassinato, sofrendo a pressão de uma cidade pequena onde todo mundo se conhece e ao mesmo tempo tem que lidar com seus próprios problemas pessoais que também se entrelaçam com as próprias pessoas que ela precisa investigar. Terceira indicação é Objetos Cortantes. Protagonista com questões psicológicas pesadas, jornalista alcoólatra que volta à sua cidade natal para investigar o assassinato brutal de meninas adolescentes e é obrigada a encarar seus próprios traumas de infância. 3 séries para quem curtiu o filme Anatomia de uma Queda, ou seja, séries de tribunal que discutem o conceito de verdade. Primeira indicação, A Escada, série com a Toni Collette, a Sophie Turner e o Colin Firth. Sinopse: o escritor Michael Peterson ligou para a polícia avisando que sua mulher havia sofrido um acidente, mas as investigações constataram que ela foi espancada até a morte e ele mudou a cena do crime para criar uma imagem de um acidente doméstico. Essa é uma série baseada em fatos reais, tem documentário sobre o caso e é uma das melhores séries que eu vi esse ano. Segunda indicação, Acima de Qualquer Suspeita, com o Jake Gyllenhaal. O promotor Rush Sabat descobre que sua colega e amante foi brutalmente assassinada. Obrigado a lidar com as investigações, ele tenta apagar os indícios do seu caso com a ex-amante e salvar seu cargo e casamento. Porém, todas as provas apontam para ele. Terceira indicação, The Crowded Room.
Danny Sullivan se tornou a primeira pessoa a ser absolvida de um crime por causa de transtorno de personalidade múltipla, hoje conhecido como transtorno dissociativo de identidade. 5 filmes para quem gostou de Stranger Things. Primeira indicação, O Telefone do Sr. Harrigan, baseado numa obra de Stephen King. Sinopse: jovem faz amizade com o bilionário idoso John Harrigan. No entanto, quando o homem morre, ele descobre que ainda pode se comunicar com seu amigo na outra vida. Segunda indicação, Verão de 84. Um grupo de adolescentes começa a suspeitar que um policial local pode ser um serial killer e começa a investigar o caso por conta própria. Terceira indicação, Telefone Preto, filme baseado num conto do Joe Hill, filho do Stephen King. Menino de 13 anos é sequestrado por um sádico assassino mascarado e mantido em um porão à prova de som, até que um telefone desconectado na parede começa a tocar e ele logo descobre que pode ouvir as vozes das vítimas anteriores do maníaco. E em quarto e quinto lugar, para fechar a lista, vou colocar It, parte 1 e parte 2. Um grupo de crianças se une para investigar o misterioso desaparecimento de vários jovens em sua cidade. Eles descobrem que o culpado é Pennywise, um palhaço cruel que se alimenta dos seus medos e cuja violência teve origem há vários séculos. Os 10 maiores cachês da história de Hollywood. Em 10º lugar, Adam Sandler, pelo grande filme Os 6 Ridículos, da Netflix, cachê de 62,5 milhões de dólares. Harrison Ford, em Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, 65 milhões de dólares. Johnny Depp fez Alice no País das Maravilhas e ganhou 68 milhões de dólares. Sandra Bullock, por Gravidade, com um cachê de 70 milhões de dólares. Tom Cruise, por Missão Impossível, Protocolo Fantasma, 75 milhões de dólares. Robert Downey Jr. por Guerra Infinita, que teve um cachê de 75 milhões de dólares. Keanu Reeves por Matrix, que ganhou 83 milhões de dólares. Em terceiro lugar, volta o Johnny Depp por Piratas do Caribe, ganhando 90 milhões de dólares. Em segundo lugar, Will Smith por MIB Homens de Preto 3, ganhando 100 milhões de dólares. Em primeiro lugar, Bruce Willis por O Sexto Sentido, ele ganhou 115 milhões de dólares. 3 séries para quem gostou de Dark. Séries sobre viagem no tempo, universos paralelos e coisas desse tipo. Primeira indicação, Matéria Escura, série com Joe Edgerton, Jennifer Connelly e Alice Braga. Sinopse: Jason é um físico, professor e pai de família que é sequestrado e transportado para uma versão alternativa da sua própria vida. Seu objetivo é retornar para sua família, mas para isso precisará passar por diferentes mundos, experimentando diversos cenários e situações que poderia ter vivido. Segunda indicação, série Corpus, baseada numa história em quadrinhos. O mesmo cadáver é encontrado em um beco londrino por 4 detetives em épocas distintas ao longo de 150 anos. E por último, Se Eu Não Tivesse Te Conhecido, uma produção catalã para quem gosta de novelas. Edward acaba causando indiretamente a morte de sua família em um acidente de trânsito. A vida parece não fazer sentido até conhecer uma senhora de idade que diz precisar de alguém para testar sua nova invenção. Até a sinopse é dramática, mas a série é divertida. 5 atores que negaram papéis em grandes filmes. O Denzel Washington negou o papel do detetive Mills em Seven, dizendo que o filme era muito sombrio e que ele estava com medo, preocupado com a falta de experiência do David Fincher na época. O papel acabou ficando com o Brad Pitt. Brad Pitt, que junto com Leonardo DiCaprio e o chatão do Will Smith negaram o papel de Neo no Matrix, papel que acabou ficando com Keanu Reeves. E o Matt Damon, que recusou o papel em Avatar, e dentro desse acordo tinha também que ele ganharia 10% da bilheteria, ou seja, perdeu o filme de destaque e perdeu também 200 milhões de dólares. Jack Nicholson, que negou o Poderoso Chefão, negou de fazer Michael Corleone, e eu acho até que ele combina com o papel, mas o papel acabou ficando com o Al Pacino. E por fim, o John Travolta, que negou o papel em Forrest Gump, foi fazer Pulp Fiction. Naquele ano, Pulp Fiction perde o Oscar de melhor filme para Forrest Gump, e John Travolta perde o Oscar de melhor ator pro Tom Hanks, que fez Forrest Gump. 5 atrizes que negaram papéis em grandes filmes. Madonna e Sandra Bullock negaram o papel de Trinity em Matrix, e eu acho bom, pessoalmente, porque eu acho que ficou muito melhor com a Carrie-Anne Moss. Emily Blunt negou o papel da Viúva Negra no universo Marvel, o papel que ficou com a Scarlett Johansson, e a Emily Blunt não foi fazer esse filme porque estava gravando a grande película chamada As Viagens de Gulliver. Rachel McAdams, que negou 3 vezes o papel em O Diabo Veste Prada, o papel acabou ficando com a Anne Hathaway. Emma Watson negou o papel de Mia em La La Land. Eu não tenho ideia de como ficaria, boto fé na Emma Watson, mas eu acho que a Emma Stone entregou muito bem. E por fim, isso aqui é um absurdo. A Gwyneth Paltrow negou o papel de Rose
em Titanic. É um alívio, tá? Porque não tem condições de comparar as duas. A Kate Winslet é muito melhor que ela. 5 curiosidades sobre a lista de Schindler. Mel Gibson, Harrison Ford e Robert De Niro negaram o papel de Schindler, papel que acabou ficando com Liam Neeson. O filme foi oferecido aos diretores Roman Polanski, Brian De Palma, Martin Scorsese e até o Billy Wilder, mas quem acabou dirigindo, todo mundo sabe, o Steven Spielberg. Steven Spielberg, para aliviar o clima dramático e tenso dos bastidores das gravações, todo dia ligava para o seu amigo Robin Williams, que fazia uma espécie de mini stand-up para ele no telefone para animar o dia do diretor. Além disso, Robin Williams, vira e mexe, ligava para a produção, passando um trote dizendo que era de uma organização de soldados nazistas aposentados com Alzheimer que precisavam de dinheiro porque esqueceram tudo que tinham feito durante a Segunda Guerra Mundial. Spielberg, que escolheu não receber dinheiro pela produção e direção do filme, pegou todo esse dinheiro que ganhou e montou a Shoah Foundation, que é uma instituição responsável por documentar histórias de judeus da Segunda Guerra para que elas nunca sejam esquecidas. Os 5 melhores contos que eu li na minha vida. Primeira indicação, o conto Tripas, do Chuck Palahniuk. Esse conto tá no livro Assombração. Ele fala basicamente de práticas bizarras de alto prazer, se é que você me entende, e da possibilidade dessas práticas acabarem mal. Segunda indicação, o conto Kino, do livro Homens Sem Mulheres, do Haruki Murakami. E aqui eu já faço a dobradinha, porque esse livro também tem o conto Drive My Car. Os dois são bons, mas pra mim Kino é ainda melhor. Basicamente é a história de um homem que se separa da mulher e abre um bar, só que coisas bizarras começam a acontecer no dia a dia desse bar que obrigam este homem a encarar os problemas da sua vida. E por último, vou indicar mais 2 aqui para completar 5, o conto História de Sua Vida e A Torre da Babilônia, os 2 do livro História de Sua Vida e Outros Contos, do Ted Chiang. História de Sua Vida é o conto que deu origem ao filme A Chegada, o conto complementa o filme, se você gostou do filme vai gostar do conto. E A Torre da Babilônia basicamente narra a história de um trabalhador na construção da Torre de Babel. 3 livros para quem curte novela. Indicações para você que não tem o costume de ler, mas quer começar por algo mais leve. Morte Súbita, da J.K. Rowling, uma história bem pé no chão, com vários personagens convivendo paralelamente e que no final se entrelaçam bonitinhas, numa pegada bem novela mesmo. Sinopse: as vidas perfeitas das pessoas começam a desmoronar quando um homem simples e com uma influência aparentemente despretensiosa morre deixando um assento vago no Conselho Municipal da cidade pequena no interior da Inglaterra. Bem-vindos à livraria Rio Andon. Basicamente conta a história de uma livraria de rua e das pessoas que trabalham nessa livraria de rua e como a vida pessoal dessas pessoas influenciam no trabalho que elas entregam por lá. E por fim, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, romance de época, dramático, mas cheio de reflexões bacanas. Amigos de infância, apaixonados e separados pelo destino, uma trágica história de amor, obsessão e vingança. Tudo acontece entre pessoas tóxicas que vivem em um ambiente tóxico, cheio de preconceitos tóxicos e questões sociais tóxicas. É tipo a vida real.